Em 2020, o mais recente foi na madrugada desta terça-feira. Os marginais entraram pela janela da parte traseira do edifício. 6 máquinas fotográficas de emissão do bilhete foram roubadas. Entraram pela janela, aqui assim, da casa do banho, arrombaram os vidros da porta da casa do banho, então, e depois aqui onde estamos em pé, interiorizaram e conseguiram então retirar os meios. Bem, só recordamos, porque isso nós emitimos, este assunto foi abordado aqui no programa no mês de junho. E eu disse no programa que eles haviam de ser detidos. Entram no estabelecimento, partem os vidros, levam as máquinas fotográficas que custou muito dinheiro ao Estado angolano, só para brincar, né? Para tirar fotografias aos pássaros, aos rios, etc. Isso é mesmo de... E agora, será que eles foram mesmo detidos? Regi? Foram? Lá em casa, será que eles foram detidos? Foram? Vamos então confirmar. Foram detidos? Regi, vamos lá ver se foram detidos. Roda. Tem 19 anos e já foi detido mais de 3 vezes. Este jovem está a ser acusado ao crime de roubo de 6 máquinas fotográficas no serviço de identificação de Ndalatando. Nós, em primeiro lugar, queremos agradecer os serviços de segurança e defesa, que é a Polícia Nacional, no geral, pelo trabalho que foi feito para localizar o cidadão que está envolvido no furto das nossas máquinas, do nosso equipamento, que causou um constrangimento muito grande no período em que ficamos com limitação neste serviço. São equipamentos de alto valor. No mercado formal, cada custa mais de 1 milhão de kwanzas. O acusado foi confesso em dizer que vendeu as máquinas ao seu vizinho no bairro Sassa e a um cidadão estrangeiro ao preço de 3.000 kwanzas cada. As pessoas não sabem qual é o valor destes equipamentos, de tal modo que quando vão levar para fazer a venda, eles vão vender com base na necessidade que eles têm. A delegada provincial da Justiça pediu às autoridades policiais a continuarem a trabalhar para pôr cobro a esta situação que não acontece apenas em Ndalatando. O município do Lucala estava limitado desse serviço mais de 3 meses. Os utentes sofreram mais com isso. Então, todos aqueles cidadãos que se depararem não só com os nossos equipamentos da Justiça, mas com bens públicos e que estejam a ser comercializados, que façam a denúncia. Tudo aconteceu no dia 13 de junho deste ano, quando o acusado entrou por esta janela já gradeada para ter acesso ao interior da instituição. O jovem de 19 anos disse ainda que teve de frequentar várias vezes a identificação para estudar as possibilidades de entrada e levar os equipamentos. A Polícia Nacional e o SIC detiveram também outros jovens implicados a vários crimes no município de Kazengo. Trata-se de meios retirados em residências, num complexo escolar em construção, aqui na cidade de Kazengo. Foi recuperado também uma motorizada que o indivíduo furtou aqui na cidade do Kazengo. Os acusados serão apresentados ao Ministério Público para outros procedimentos. Ai, oi que windua. De boto. Veja, 1 milhão, a máquina custa 1 milhão. Ele vendeu a 3.000 kwanzas a máquina. Mas antes vamos dar uma grande salva de palmas às autoridades que resolveram o assunto. Muito bem. Eu disse aqui no programa, eles seriam apanhados. Não vale a pena. Eu até tinha dito no programa que a pessoa que levou podia fugir para qualquer parte do Kwanza Norte ou sair da província que ele seria apanhado. Este menino aqui. Veja, 6 máquinas cada a 3.000 kwanzas. São 18.000 kwanzas. Cada máquina 1 milhão de kwanzas. 1 milhão. Vende a máquina a 3.000 kwanzas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó menino, então, e agora? E agora?
Os pais lá em casa, pais, não vale a pena baixar a guarda. Façam os possíveis e os impossíveis para agarrar os jovens, por causa do futuro deles. Estamos a perder os jovens. Vamos castigar esse comportamento, um bom chicote no comportamento. Vai! Vai! Mais um! Oh, menino, o que é que podemos fazer consigo, jovem? Sociedade, nós vamos ter a Juliana Jorge a partir de Ndalatanda, mas sociedade, não abandonemos estes jovens. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Pais, adultos, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Juliana, bom final de tarde. A Juliana está mesmo frente ao comando municipal da polícia na cidade de Ndalatanda, municipal de Kazengo, não é? Por que aquele menino, Juliana, 19 anitos, o menino leva 6 máquinas e vende a 3.000 cada? Por amor de Deus, é consigo, Juliana, força. Bom final de tarde, Mário Santos, e assim também, caro telespectador. De facto, Mário Santos, é uma situação até muito caricata, não é? As máquinas estão a custar ao Estado um valor exuberante, não é? Um valor absurdo, e o menino perde-se apenas em vender a um preço de 3.000 kwanzas. Isto é para dizer que enquanto as pessoas pensam que a polícia dorme, a polícia não dorme, a polícia madruga. Por isso é meu convidado o inspetor-chefe Edgar Salvador, ele que é o porta-voz do Comando Provincial do Kwanza Norte da Polícia Nacional. Inspetor-chefe, muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Finalmente foi encontrado o jovem que vandalizou e roubou as máquinas no posto de identificação civil e criminal. Exato. Boa tarde, antes Juliana Jorge, boa tarde Mário Santos e a todos os telespectadores que nos estão a acompanhar na televisão pública de Angola a esta hora. Na verdade, quanto à pergunta que me faz, e muito antes de avançar nela, queria parabenizar os nossos operacionais do DIP e também da DINFOP, que tão logo tomaram contato desta informação e em sede de um processo investigativo procederam a um trabalho amplo de investigação que permitiu a identificação e a detenção deste indivíduo de 19 anos de idade que supostamente terá vandalizado essa infraestrutura e retirado esse bem público, esses bens públicos que, como fez bem referência aqui, custa aos cofres do Estado um valor de cerca de 1.380.000 kwanzas. Na verdade, foi um trabalho de extrema inteligência policial e que permitiu a identificação e detenção desse indivíduo, que retirou, portanto, na sede da identificação civil e criminal esses meios, e que, por sua vez, isso preocupou não só a direção do Comando Provincial da Polícia Nacional, mas a sociedade em geral, pelo facto desse bem público ter sido retirado nessa instituição e que isso inviabilizou de que maneira o trabalho dessa instituição no que diz respeito à atividade que tem estado a desenvolver. Paralelamente a isso, e como disse muito bem, esses meios foram comercializados a 2 cidadãos, um cidadão que supostamente terá sido um estrangeiro e um outro angolano que, pelas informações que temos, vive cá mesmo na cidade de Ndalatanda, que também toda uma investigação já está a ser feita no sentido de podermos identificar e fazer a detenção desses indivíduos a um valor muito módico de 3.000 kwanzas. A este cidadão, como disse, supostamente expatriado, vendeu 2 aparelhos a 3.000 kwanzas cada, e ao outro cidadão angolano vendeu os 3 aparelhos, e prefazendo os 5 aparelhos que um valor de aproximadamente 15.000 kwanzas. A estes inspetores também podem ser detidos? Naturalmente, por se tratar de comprarem meios
em lugares inapropriados e também meios furtados, esses indivíduos também estão implicados na lei e que, uma vez serem identificados, serão detidos e a recuperação dos meios que estão em sua posse para fazer a devolução à instituição que é proprietária desses meios, no sentido de poderem materializar a sua atividade do dia a dia e sobre a atividade que tem estado a desenvolver. Mas, a par disso, queremos informar que também foram detidos alguns indivíduos na prática de crimes diversos. Refiro-me aos crimes de furtos de eletrodomésticos, indivíduos que também estavam envolvidos em crimes de rixas, outros indivíduos que estavam envolvidos no crime de tráfico de estupefaciente e assim também a recuperação desses eletrodomésticos e outros bens que a Polícia Nacional, através mesmo do DIP e da DINFOP, procederam à recuperação desses meios em sede de um processo investigativo. Já para terminar, sabemos nós que o posto de identificação no local também foi vandalizado e também foram roubadas as máquinas. Neste caso, a polícia continua no encalço deste crime. Naturalmente, a par deste processo investigativo que havia sido aberto em consequência do crime que ocorreu no Departamento de Identificação Criminal aqui em Dalatando, procedemos à abertura de um outro processo investigativo do crime que ocorreu no local e que todo um trabalho investigativo também estamos a desenvolver no sentido de poder estar no encalço do acontecimento e proceder à detenção dos implicados e serem levados à barra da justiça. Muito obrigada. Palavras aqui do inspetor-chefe Edgar Salvador, porta-voz do Comando Provincial do Kwanza Norte da Polícia Nacional. Mário Santos, conforme ouvimos do inspetor-chefe, as investigações vão continuar certamente no sentido de apanhar outro presumível autor do roubo do posto de identificação do município do Lucala e por aqui este vai continuar mesmo por detrás das grades. Mário Santos, é contigo. Bom fim de tarde. Muito bem, obrigado, Juliana. Que maravilha a nossa cidade em Dalatando. Estes rapazes, Juliana, Juliana, é terrível isso. Rapazes, bom, deixa-me aproveitar para enviar um forte abraço ao Mayama Jorge Intima Salazar, que está na cidade de Dalatando. E não só, há os chamadores de táxi na paragem do busto da rainha, todos eles. Boa gente. Eu, quando vou a Dalatando, eu já nem vou tanto, né? Mas porque não temos mesmo tempo de estar a fazer essa circulação. Eu frequentei muita cidade em Dalatando e eu gostava de sentar com eles a conversar. Eles têm uma imagem bastante positiva da nossa televisão. Muito obrigado. Bom, vamos mudar de assunto. Eu vou falar-vos agora de uma situação que, sinceramente, quando nós analisarmos o caso, todos nós, vamos perceber que há muita gente maldosa nesta terra. Uma cidadã na cidade de Moçambique, província de Namibe, ia passar pelo Largo Espírito Santo, também conhecido pelo nome do Largo do Coração ou do Amor, dá no mesmo. Ela ia passar e estava um fulano, não é? Bem apresentado e bem vistoso, que aborda esta mulher. Vai para onde? Vou para casa, não, vamos conversar. Depois troca de números de telefones, etc. Convida a rapariga para ir a uma festa e logo a seguir vão juntos para a casa deste senhor. Há uma relação que dura 4 anos, mais ou menos. Neste período ela ouviu dizer que o jovem, o seu companheiro, era seropositivo. Mas ela dizia, não, isso é conversa. Moçambique está cheio de gente invejosa, pessoas que não querem ver a minha relação. Meu Deus, até que ela um dia tem uma recaída, vai ao hospital e foi ali que ela constatou essa realidade impactante. Foi contaminada de forma dolosa. Para piorar, o cidadão responsável por isso, quando confrontado pela mulher, respondeu de forma agressiva, ostensiva mesmo, repelindo a rapariga. Só admitiu que era seropositivo e ele já sabia quando a rapariga abriu um processo. Vamos a essa história, que eu já regresso. Antes de irmos para a história, meninas,
Lembrem-se que eu disse na abertura do programa: quem vê cara não vê coração. Nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com os rapazes que são galões. Parece um rapaz saído do cinema, vindo de um filme indiano, não, da novela turca. Este rapaz é que é, por amor de Deus, parece uma. Vamos à história que eu já regresso. Roda, Regi. A história que lhe vamos contar é um relato de factos que ocorrem todos os dias na sociedade angolana. A doença é antiga e até hoje desafia a medicina quanto à sua cura. Andar sereno, com um olhar carregado de angústia, é a expressão de quem viu a vida em risco quando, num cruzar de olhos, conheceu um jovem por quem se apaixonou. Me arrependo de ter conhecido. A novela da vida real terminou com a contaminação por VIH-Sida. Foi aqui no Largo Espírito Santo, conhecido também como coração da cidade de Moçambique, que Maria e João conheceram-se, nomes fictícios dados pela nossa reportagem para preservar a identidade dos envolvidos. O relacionamento, que começou em 2015, durou há sensivelmente 4 anos, só que de lá para cá a Maria já não voltou a ser a mesma. Eu estava a ir à casa de uma amiga, em busca do meu telefone porque havia esquecido. Ele estava a ir para casa, segundo ele, sim, estava a ir para casa. Nos deparamos aqui no Largo Espírito Santo. Ele me chamou e eu parei, pedi o meu contacto, fez um convite para ir para a festa na White. Eu aceitei e fomos juntos para a casa dele. Maria confessa que, desde muito cedo, ouviu que o parceiro era seropositivo, tentou ouvir do namorado e não obteve uma resposta satisfatória, até que, através de uma enfermidade que a obrigou a internar, foi possível saber o seu estado serológico. Eu até já ouvi, não posso mentir, já ouvi que ele era doente, mas quando eu perguntei, ele bravou-se, né? Yeah. Mas também não acreditei porque eu sei que na Míbia falam muito. Maria diz que o ex-namorado a contagiou de forma dolosa e revela não ser a única a contrair o vírus do VIH-Sida, pois tem disseminado a doença a muitas mulheres. Por isso, clama por justiça, por não ter a capacidade para arcar com as despesas médicas. Fui atrás, simplesmente me respondeu que eu fosse me queixar onde eu quisesse. Então, eu peguei, fui abrir um processo ano passado. Só depois de eu abrir o processo que ele confirmou que ele é assim, seropositivo, e foi ele, mas ele, segundo ele, disse que não foi intencional. A nossa equipa tentou um contacto telefônico com o acusado, mas sem sucesso. A vítima intentou uma ação criminal contra o ex-namorado, a residir atualmente em Luanda. Fomos ao DIP, onde o responsável garantiu que o processo tem fase conclusiva, podendo o ex-namorado responder pela acusação. Realmente existe um processo, o crime está a correr a sua tramitação legal, o processo está nessa fase final. Falta apenas a realização de algumas diligências úteis, precisas e necessárias para a conclusão do processo. Nós temos congêneres em toda a parte do país e podemos facilmente localizar esse cidadão e ser responsabilizado criminalmente. Enquanto o processo decorre, a Maria vai continuar a sofrer os traumas de um romance transformado em ódio. Maldito dia, né? Maldito dia. Por que carga d'água ela parou, deu o número de telefone àquele cidadão? Maldito dia. Agora, sabe por que é que nós às vezes aconselhamos aqui no programa as mulheres a escolherem bem os seus parceiros, sobretudo pessoas que conheçam bem, escolher parceiro como se fosse a maior decisão que vai ter na vida, é para evitar situações como estas. E ouvir conselhos, ouvir. Bom, vamos conversar com Nkanga Gomes, sociólogo. Nkanga, boa tarde.
Mário, boa tarde, audiência TPA. Eu acho que todos os dias quando eu falo, quando chamo pelo Canga, eu tenho que dizer sociólogo, dá a impressão que tem de empurrar o sociólogo. É um Canga, eu não sou um Canga, ele é sociólogo, né? E pronto, está sempre a dizer sol. Canga, olha para esta situação, por amor de Deus. Vamos olhar porque este senhor que está a ser acusado, até prova em contrário, de forma dolosa, contaminar esta mulher, premeditou esta ação. Estamos a ver um ser humano que, nesta altura, ele está em Luanda. Sim. E ele continua. Vai tendo relações porque, se ele contaminou aquela mulher no Namibe, ele sabia que era seropositivo, está a infectar a sociedade. É um ser nocivo. Sim, Mário, boa noite mais uma vez. Nós aqui, do ponto de vista legal, estamos aqui perante a contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Não é? O nosso Código Penal prevê isso no artigo 205, que diz que o indivíduo que sabe que sofre de alguma doença sexualmente transmissível envolve-se com uma pessoa que tem sanidade, que não tem esta doença, que não é portadora, corre aqui a uma pena de prisão de 2 anos ou a uma multa de 240 dias. E se a infectar com um vírus, nesse caso, a pena vai de 2 a 4 anos. Olha aqui que o legislador já agrava a pena. Não é outra coisa envolver-se, não transmitir, outra coisa é envolver e transmitir, então a pena vai de 2 a 4 anos. Esse é um enquadramento jurídico que se faz do ponto de vista sociológico. Nós estamos perante um sociopata com um comportamento antissocial e que de facto tem aqui a intenção de destruir meninas, não é? Meninas devidamente selecionadas, são as suas vítimas, para que de facto então ele possa trazer aqui uma desestabilização face a essas meninas. E de facto o bom é que ele já está detido, segundo aqui a peça, é o indivíduo com... Não, ele não está detido. A cidadã abriu um processo junto do DIP. Exato. Mas ele nessa altura está em Luanda. O processo continua e a qualquer altura, olha, meu amigo, ainda bem que o Canga fez referência a isso. Você sabe quem é. Você sabe quem é. E se continua a fazer isso com outras mulheres, a fazer de propósito, meu amigo, o seu fim não vai ser bom. Para e vai até o Namibe entregar-se às autoridades. Mas para mesmo, porque o seu final não vai ser bom. Sim, Mário, de qualquer forma as autoridades estão a trabalhar e aqui incentivamos que as diligências continuem no fim de agarrar então este indivíduo com este comportamento animalesco e um comportamento desumano, não é? Esta é a primeira nota. A segunda nota, Mário, é importante também que as nossas irmãs devem ter cautelas quando falam na escolha, não, na forma de cedência sexual aos homens, porque há algum tempo para cá, nossas irmãs também ficaram muito vulneráveis e vulgares, não é? Porque não se admite conhecer o indivíduo hoje. Convidou para a festa. Vamos embora para a festa. Já vai envolver. Vai para casa, vamos embora para casa. Com uma negligência e uma falta de não observância ética e moral por parte da nossa irmã, que espero que a essa altura esteja a ser cuidada pelos médicos e que de facto seja levada aos psicólogos, e que ela consiga superar-se essa fase e que a sociedade angolana e os seus familiares possam lhe apoiar neste momento de facto bastante delicado. Já não vamos poder criticá-la, mas aqui a prioridade é apoiar a nossa irmã e a família de facto ter esta consciência de que ela já alterou o seu modo de vida, deve ter este apoio. Mas não devemos aqui de alertar a sociedade que ela também teve aqui uma culpabilidade. As mulheres aqui devem deixar de ceder questões sexuais num espaço muito curto, não é? E nem que o fizer, pelo menos que se previna, já que nós não podemos controlar as nossas irmãs, porque elas não andam conosco. Mas é importante deixar esse alerta de que tem que ser cuidado. Não é qualquer homem que vai se deitar com ele. Precisa avaliar.
não é conviver, porque a relação conjugal deve-se conviver mesmo. Não, aquela fase do namoro, do conhecimento, com quem vive, a que família pertence, o que é que faz, não é? E provavelmente poderia ter algumas informações de ter o ato. Ela diz durante a entrevista que no período do namoro foi alertada por algumas pessoas. As pessoas diziam que ele era seropositivo. Mas a rapariga pensou que as pessoas que lhe disseram isso estavam apenas a criar um mau clima no relacionamento, porque tinham inveja do casal, e então para ela eram umas chirquices, estavam a meter a colher onde não eram chamados. Essa malta é toda invejosa. Essa é a dificuldade mental que as nossas irmãs têm pela loucura do lar, pela loucura de ter um homem. Ela deveria considerar esta informação como um alerta. Se ela fosse de facto inteligente, deveria levar como um alerta e gradualmente ir fazendo pergunta de despistes, mas nunca deveria de facto dar o passo do envolvimento biológico. Mas infelizmente as nossas irmãs, quando decidem olhar para um homem, elas ficam bastante loucas. Permita-me aqui o termo, na cegueira de ter um marido ao lado, mesmo não tendo as qualificações, não tendo um pequeno dossiê fechado, elas avançam com as relações sexuais. O que é que acontece? Terminamos essa situação. Alerta à sociedade, é fundamental que as mulheres deixem de se envolver prematuramente sexualmente com os homens, porque este indivíduo é mau, fez com intenção, com dolo, destruiu a vida dessa rapariga, porque ela encontrou um campo fértil. Se encontrasse dificuldade, ela não deveria avançar. Mas as nossas irmãs, infelizmente, permita-me que o termo, estão muito vulgares, Mário. Estão bastante vulgares e bastante fáceis, e os homens abusam. Porque anteriormente, você para falar com uma menina, era difícil. Né? Para conquistar, tinhas de mostrar que você é um rei, que você ama. Não havia aquilo de correrias. Mas, infelizmente, com o fenômeno social, houve essa transformação negativa, então temos de repensar as nossas irmãs, de facto, fazer aqui este controle. Quanto aos homens, esse que também tem aí... Esse conselho vai dá-lo já. Eu quero que não saia agora ainda, Nkanga. Mas agora, a questão é, será que é o fim da linha? Quando alguém contrai o vírus da HIV, acabou? A vida acabou? Será que a pessoa que contrai o vírus da HIV está totalmente, irremediavelmente condenada à morte? O desconhecimento relativamente a esta doença às vezes leva-nos a comportamentos extremistas. Não são extremos, são extremistas. Comportamentos extremistas. Nós vamos contar-lhe a história de alguém, e é uma matéria que depois vai ter a segunda parte, que foi contaminada pelo parceiro e abandonada. O homem responsável por transmitir o vírus, mas não é a única pessoa que lhe virou as costas, até membros da sua família. Há muita gente que desconhece os contornos da doença. Ser seropositivo não é sinônimo de morrer ainda, ou morrer já. Cuidado com a discriminação no seropositivo. Há doenças que matam mais depressa que o vírus. Mas vamos a essa história, já regresso. Roda, Regi. Estou doente já a caminho de 2 meses e estava a trabalhar no Quilamba. Fui abandonada no esposo no mês de dezembro. Sou mãe de 3 filhos, sou da província do Bié, município do Camacupa. O pai dos 2 já faleceu e o pai do uma é que é esse esposo que me deu esta doença. Estou abandonada dentro de casa, estava a trabalhar no Quilamba, na casa de uma patroa, mas fiquei muito doente. Já não conseguia fazer nada, mas ela me levou até a clínica do Prenda, fomos fazer as consultas todas e acusou que eu sou seropositiva. Já estou a fazer o retroviragem, mas não estou a trabalhar, não tenho apoio de ninguém, porque a minha irmã, a única, que nós somos 2, tem preconceito da doença. Eu estava para tirar as coisas para poder ficar na casa dela, até esperar quando eu podia recuperar para voltar de novo a trabalhar e pagar a renda, mas os meninos foram para lá
Então se fez arroz, quando os meninos terminaram de comer, se usou os garfos foi para o lixo. Então, pensando, estando na casa da minha irmã, não é a doença que vai me matar, é o preconceito que ela vai ter comigo. Ai, meu Deus do céu, quanta ignorância, quanta ignorância. Um seropositivo, ouça lá em casa, um seropositivo não é um monstro, não é uma pessoa que está à beira da morte. Uma pessoa que tenha o vírus pode viver mais tempo do que você pensa. Aliás, está provado cientificamente que não é a primeira causa de morte. A primeira causa de morte patológica é a malária. Mata mais depressa. E a segunda causa de morte, que nem sequer é patológica, são os acidentes de viação. Para que esse preconceito, meu Deus do céu? Bom, nós vamos continuar a falar a respeito disso. Vamos também receber aqui o professor João Gonga. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. E os dois vão ajudar-nos a olhar para este assunto. De um lado temos um jurista, do outro lado temos um sociólogo. Jurista para enviar aquela família para a cadeia, que não quer partilhar os talheres com a seropositiva, e o sociólogo para condenar o comportamento destas pessoas. Professor João Gonga, o caso do Namibe, e talvez pudesse já fazer uma ligação dos dois casos. Do Namibe, o cidadão, até prova em contrário, é acusado de contaminar, provocou contágio deste vírus à sua parceira e depois sem fuga. Está em Luanda. Inicialmente confrontado, disse que arranjou uma discussão inclusiva. E o caso de Luanda, a pessoa que provocou o contágio abandonou a senhora e foi embora. Estamos a olhar para dois casos que tipificam, olhando para o nosso ordenamento jurídico, que tipo de crimes nos dois casos? Boa tarde, Mário. Muito bem. Saudações extensivas a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Como disse aqui muito bem o nosso sociólogo André Gomes, inicialmente, quanto ao primeiro caso, estamos aqui em presença do crime de contágio de doença sexualmente transmissível, previsto e punível nos termos do artigo 205 do Código Penal, cuja moldura penal abstrata, Mário, para este caso, vai de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos porque a pessoa agiu com dolo. E nós temos uma lei muito específica, que é a Lei 8/04, de 1 de novembro, que é a lei que regula as matérias voltadas ao vírus do VIH-Sida. Nos termos do artigo 15, este comportamento é igualmente reprovável, condenável, conforme dispõe o artigo 205. E aqui vou realçar que a este senhor faltou o dever de cuidado, porque o artigo 14 desta lei traz um caso de Luanda? Não, do Namibe, certo. Traz um conjunto de deveres a que as pessoas que são portadoras dessa doença ou desse vírus ficam obrigados. O primeiro dever é aqui o dever praticar, ter relações sexuais com responsabilidade. E isso implica, Mário, que a pessoa não pode ter relações sexuais com mais de uma pessoa. E o nosso amigo aqui envolveu-se sem fazer o uso de preservativo. E a própria lei é bastante clara, que as pessoas que são portadoras deste vírus, a eles não fica limitado o débito conjugal. Ele tem essa liberdade de fazer, mas tem de fazer com responsabilidade. O uso do preservativo é de caráter obrigatório para estas pessoas e mais, deve informar com verdade a sua parceira e este não informou com verdade. Dizer que o nosso amigo Mário, ele caminhou mal e deve muito bem ser responsabilizado do ponto de vista criminal. E o de Luanda? Este de Luanda? O de Luanda, Mário, aqui dizer que o nosso... Era parceiro, ele sabia que tinha, então logo percebeu-se que a rapariga já foi, a mulher já foi contagiada, foi embora. Abandonou a senhora. Mário, dizer também que este comportamento é errado. Primeiro, pelo fato de as pessoas que são portadoras de vírus de VIH-Sida, tal como Mário fez referência na sua nota, não quer dizer que são pessoas que devem ser afastadas da sociedade, muito pelo contrário. O artigo 4 da Lei 8/4 de 1 de novembro impõe a todos os cidadãos o dever de procurar enquadrar na sociedade estas pessoas. Aqueles que procuram discriminar estas pessoas incorrem em um crime de discriminação, que no ordenamento jurídico penal, nos termos do artigo 214
do Código Penal proíbe, condena com uma moldura penal de até 2 anos. Dizer que este senhor caminha mal, primeiro, Mário, está aqui em presença do crime de fuga, um crime de violência doméstica, porque esta abandona o lar, deixando esta senhora desprotegida, privada de alimentos. Se ele era o pai, a pessoa que pai e esposo, a pessoa que tinha a obrigação e o dever legal de sustentar a família, e ele sai, abandona a família, porque a esposa hoje tem a mesma patologia que ele também ontem tinha ou hoje tem, este senhor caminha mal e pode ser responsabilizado, tal como o caso Namibe também, força do nosso ordenamento jurídico penal. Muito bem. Agora, Nkanga, esta senhora está a ser apoiada pela patroa. Portanto, a família... Eu não consigo perceber que há gente tão maldosa pelo facto de termos um parente, uma pessoa conhecida, ligada a nós, que esteja a viver, com este problema. A patroa que está a ajudar. Mário, é fragilidade afetiva. Nós aqui vamos encorajar a família de facto, a tratar devidamente a sua parente, porque um portador, um ser positivo, não é uma pessoa que vai partir já para amanhã. É importante que a família desta jovem o apoie psicologicamente, economicamente e financeiramente. Não pode, nessa altura, condenar a menina, sacrificá-la, sofrer bullying, discriminação, não. A família deve acolher esta menina, porque é o seio dela, onde ela partiu, a origem da sua vida, não é? Então, aqui esse alerta para as famílias angolanas de uma forma geral, se alguém de facto tiver alguém, um filho ou uma filha que por eventualmente adquirir o vírus, não deve discriminar, deve de facto apoiar, porque a discriminação estamos a adiantar a vida desta pessoa. Agora, a forma como decorreu, infelizmente eu aqui condeno o homem, não é? É uma pessoa que não ama a parceira, não ama a sua família, porque se tu tens uma patologia, você não pode passar intencionalmente a sua mulher. Mas, infelizmente, também as mulheres não conseguem, às vezes, dar conta disto, porque o criminoso, quando fala que o indivíduo que tem um comportamento omisso, é difícil da mulher distinguir. Ele pula, anda, faz e desfaz. Aqui a responsabilidade é individual. A partir do momento que eu caso, devo ter consciência de que não posso colocar em risco a vida da minha mulher, nem da minha família. O mesmo vai com a esposa. Devo saber que aonde pôr a perna, aonde pôr os passos, devo de facto velar e acautelar a saúde da família. Se ele pulou a cerca, porque é armado em mais, permita-me aqui o termo, enganaião, não é? Não se preveniu, não nada para uma doença, que de facto ele assuma com as consequências da patologia que ele apanhou. E não agora partilhar com a filha alheia, que os pais dela trouxeram bem ao mundo, ele passaria esta doença intencionalmente. É uma conduta errada, de facto, isso provoca uma revolta familiar e de facto devemos desencorajar, não uma ação muito positiva, mas é que a família deve apoiar esta menina. A sociedade angolana não deve discriminar nenhum seropositivo. As empresas angolanas não devem discriminar nenhum seropositivos, porque têm direito à empregabilidade e não deve aqui violar os direitos fundamentais, deve dar emprego a essa jovem e ela deve ser apoiada, porque a vida humana está em primeiro lugar. Muito bem. Muito obrigado a ambos. O professor João Gonga regressa daqui a pouco, porque hoje é o dia das perguntas sobre justiça. São difíceis mesmo. Mas ele está preparado. Vamos dar um chicote a este comportamento, porque vamos para o intervalo. Vai! 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 Bom, quando regressarmos do intervalo, vamos contar a história de 3 cidadãos da República Democrática do Congo que vivem há 25 anos na província de Cabinda de forma ilegal e ainda cometiam assaltos na calada da noite. Volte connosco daqui a pouco. Até já! Toda a Liga Inglesa, só na DStv. Todos os golos, todos os confrontos, todos os momentos. Todos os lances de Haaland, Salah e Bruno Fernandes. Tudo em português e em HD. Disponível a partir do pacote família. Mantém-te ligado e assista todos os detalhes.
É a Liga Inglesa toda, só na DSTV. Omwenyo aubanga mujimbonge. Omwenyo ulingiwa vwa lupale. Mono baulingila muzimbonge. Ezingu ivangamenanga muna zimbonge. Mono kakuulingila mumbonge jikehe. A vida faz-se nos municípios. Vem aí a 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola. De 10 a 13 de agosto, das 9 às 18 horas, no estádio da Nossa Senhora do Monte, cidade de Lubango, província da Huila. 18 províncias, 164 municípios juntos, respeitando as nossas culturas e raízes, por uma Angola mais unida. FMCA 2023. Para mais informações, geral@eventosarena.co.ao ou 924 901 280. Iniciativa Governo de Angola. Organização Ministério da Administração do Território e Eventos Arena. Folheto, candando, laranja, por apenas 1.699 kwanzas. Arroz Tio Lucas, 1 kg, por apenas 699 kwanzas. Leite em pó Momo, Vital Plus, 1,8 kg, por apenas 8.999 kwanzas. Com candando, fica tudo melhor. Parou! Vocês querem fazer tudo num sábado de manhã, mas ainda bem que estamos na urbanização Boa Vida. Tu vais cortar o cabelo. Amor, aproveita e faz a barba. Tu, filho, vai comprar material escolar. Filha, compra um vestido bonito. E tu vem comigo. E eu vou fazer as minhas compras também, é claro. Com tudo a 5 minutos de casa, o dia rende mais e sobra mais tempo para passear com a família. Urbanização Boa Vida, um novo jeito de viver e trabalhar. Festas das Cidades, Lubango, Unitel, PFA 30 anos. Dia 26 de agosto, sábado, às 17 horas, no estádio da Nossa Senhora do Monte. Com entrada livre. Com as atuações de Eduardo Paim, Ana Joy, Mary Nalu, Johnny Berry, Yanika Froman, Jéssica Ning, Cage One, Elizabeth Ventura, Sally G. Venâncio, Bambila, Button Rose, Chef Ruda, John Trouble, The CSV, Eva Rap Diva, Young Double, Sherilson Israel, Atropina, Crista, Anderson Maio, DJ Loló, Maice, DJ Calas, Landry, Flávio Angola. Uma produção LS Republicano. Coprodução Shoas Produções. Um patrocínio Unitel, PFA, Bento Tangamba, Pepsi. Agradecemos a quem vibra com as conquistas e a quem deu tudo pelo orgulho dos nossos. Agradecemos a quem nos inspira, nos faz sentir as raízes de Angola e respira a história. E a quem explora cada canto para desvendar mais de Angola. E a quem leva o nosso nome pelo mundo. Obrigado, Angola! Há 30 anos que estamos com Angola. A todos os que estão conosco, que fazem de nós o banco de referência, obrigado pela confiança. BFA, o banco de todos os angolanos. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos na Diocese de Ndalatando realiza peregrinação diocesana no Santuário da Nossa Senhora da Vitória, em Massangano, de 11 a 13 de agosto de 2023, sob o lema Sob o manto maternal de Nossa Senhora da Vitória, cuidemos da educação cristã das nossas crianças. Músicos convidados: Irmão Jesus, Irmão Gabriel, Irmã Gaudência, Irmã Cristina José, Frei Samaína, Irmão Quembuela e Padre Abreu Simão. Peregrinação anual diocesana no Santuário da Nossa Senhora da Vitória. Em 2023, a Zap Novelas celebra 13 anos, mas o presente é para si. 13 clientes Zap vão ser sorteados para irem numa viagem de sonho à Turquia com tudo pago. Para ser um dos vencedores, mantenha o seu pacote Zap sempre ativo, de 18 de maio a 10 de agosto. Viva a magia da Turquia com a Zap Novelas. Zap Novelas, a Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. Zap, a minha TV. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas.
Olá, seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. É o segundo dia do mês de agosto. Bom, depois do nosso programa não vai embora. O Afonso Mpalo estará com os seus convidados no programa África por Dentro. Estará a olhar para assuntos que estão a mover o nosso continente nestes últimos dias. Um olhar para a região da SADC, importância e vantagens desta região do nosso continente, recursos naturais, exploração ilegal destes recursos estão a ser feitos na região dos Grandes Lagos. O programa vai olhar também para a cimeira recentemente realizada na Rússia, entre a Rússia e o continente africano, vantagens sobre esta participação.